arca e a tábua não é escrita mais no a arca, coração. né? Tá entendendo? Sim, já estou entendendo, já estou pescando. Então, quando o povo sair de dentro da Babilônia, Que é o sistema religioso. sistema Agora religioso. no presente, estou entendendo. Quem é a Babilônia moderna hoje? Roma. Sim. Roma é mãe de quem? Do cristianismo. O protestantismo é filha Cristianismo, de Roma. então. Aceite ou não, a verdade é essa. Quando o povo Está sair. nos livros, Isso, não adianta isso negar. é histórico. Isso é histórico. Tá? Se você não acredita no que está escrito, vai na história que você vai Ou confirmar então a vai na mesma coisa. internet e coloca quem é a Assembleia de Deus, por exemplo, a Assembleia, mas são todas. Quem é a Assembleia de Deus? Somos uma comunidade protestante que seguimos Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Contra a Igreja Católica. Então, tá vendo? tá explícito. Então, Tem como você negar. veja que existe uma. Na verdade, eles falam mal da Igreja Católica, mas seguem os mesmos preceitos, Sim, os mesmos ídolos, sim. né, com os mesmos nomes, com Sim. as mesmas doutrinas, só Sim. muda, mascara um pouquinho, mas é a mesma doutrina. Adoro Deus Sol, comemora Deus o Natal, que é Sol. aniversário de Deus Sol. Então, na verdade, o que existe é filhas a mãe e as filhas, né? A filha é um pouquinho mais rebelde, é. mas é igual a mãe. Porque o sincero, pessoal, o sincero ele procura a verdade no caminho antigo. A Escritura manda procurar o caminho antigo. O caminho antigo, exato. Que no caminho antigo está a verdade. Sim. Tá? É esse aqui é o detalhe. Até porque esse caminho foi blasfemado. Foi né? blasfemado. Então, é o Totalmente caminho antigo blasfemado. que não é blasfemado. Blasfemado. Então, quando o povo sair da Babilônia, esse texto está falando isso. Quando o povo vier da Babilônia, o povo verdadeiro vai coroar Aham. o verdadeiro, que é Yahushua. Sim. Tá? Vai ter muitos, mas eles vão coroar o O verdadeiro. verdadeiro sumo. E esse verdadeiro Sumo vai. intermediário. Isso, o sumo Esse vai- intermediário. esse tem a coroa. Isso. Sim, a única que tem a coroa, então. E o sim, único, é o único. É o Aham. único, morre o rei supremo. Não Tá. tem outro rei que vai reinar nessa terra, né? Entendi. Tá. Então eles vão coroar, os verdadeiros vão coroar. E esse Yahushua, ele é filho da justiça do Eterno, porque o nome do pai dele é Yahuzadok. Vê que a sombra mostra para nós que Sim. ele é o filho da justiça do Eterno. Tá? Sim, Então, o como nome sai- do Pai é a justiça do Eterno. Isso. Ele é filho da justiça do Eterno. Exato, está dizendo o texto Então aqui ele é na o próprio sombra. Salvador nosso. O próprio Salvador. Aqui no presente agora, que é a realidade. É a nosso realidade, é a realidade. Vocês vejam que se você tirar o sentido do nome do Eterno daqui, isso aqui Aí perde o acabou- sentido aí também. Perde tudo. Aí fica uma coisa apagada. Perde a luz sentido. apaga. Isso. Se você dizer que o nome do Eterno não está no nome do Filho, acabou o Aí sentido. acabou. Você perde tudo aí. Acabou o sentido. Aí você. Fica opaco. Ele assume intermediário, É. né, coroado pelos verdadeiros, para aqueles É. que realmente saíram da Babilônia. Eles vieram para fora. Sim, Eles da não estão lá Babilônia dentro. Mesmo. Eles estão lá na Babilônia. Eu tenho lá que deixar na isso bem Babilônia. claro. Sim, Tá? Porque essa sombra ficou até lá na saída do Egito. entendo. O que está acontecendo hoje, pessoal, é o êxodo que está apontado lá atrás no Egito. O povo saiu dentro do Egito. Quando nós vemos então Ah? o jornal estampando que o número de pessoas hoje sem placa aumenta, Aumenta. esse êxodo É o êxodo é, na verdade, a realidade da sombra. da sombra. Ah, entendi. Da sombra. Entendi. E o Egito está claramente explicado no livro do Apocalipse, da Hanor Galut, Apocalipse, que lá no capítulo 11, se não me engano, depois nós vamos estudar isso com calma, vamos ver parte por parte, que diz que é a cidade que se chama espiritualmente. Você vê que a escritura já indica, ó, você não pode procurar o Egito Não pode procurar fisicamente. fisicamente. É espiritualmente Sodoma e Egito. Entendo. Então, você vai lá, é espiritual o Egito? Então eu vou lá na escritura, porque eu sei que, Sim, eu vou lá sei ver que o o que Antigo é Testamento é Egito lá. sombra. É. Então eu vou dar uma olhada lá, Pra porque ver de que tá falando o aqui. que está falando aqui. Entendi. Aí você vai ver lá um faraózão. Sim, Né? faraózão. Quem será que é esse faraó, né, amado? Quem será que esse líder, né, do Por que que é Egito? Faraó e rei, né? Tem uma coisa interessante. Interessante, né? Ele é o líder do Egito, né? É. Nós vamos estudar isso no Apocalipse depois. Quem que é esse faraó? Aí Tá. esse Egito, que é o sistema Aí religioso me lembra montado pra por falar da Roma. gravata do faraó. A gravata, aquela gravata foi boa. É. Essa não pode Essa me faltar. lembra, tá. Essa gravata tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Tá? Então você vê, ali, esse faraó, que é o líder do Egito. Ele é o Aham. líder do Egito. E o povo saiu do Egito e foi pro deserto. Foi sofrer no Pro deserto. Sofrer. Aí no Deserto é lugar de deserto- ficar perdido lá sofrendo, O Egito não supriu a necessidade do povo, no sentido assim, eles saíram. Aí Saíram. quando eles saíram do deserto, tiveram sede, tiveram fome. Sim. Tá? É. Aí de lá caiu o maná do céu. Aí caiu do céu. Caiu o maná, o pão que desceu do céu. O maná só cai quando você sai do Egito. Verdadeiro. Ah, dentro do Egito não tem maná. Não cai maná verdadeiro. Lá é o pão de joio. Ah, lá é joio. Pão de joio. O Egito é casa do pão de joio. Pão de joio. Nós, Belém é casa do pão. nós já falamos sobre a parábola do joio do E trigo. vamos depois ter que entrar de novo, porque Vamos nós ter fica que aquilo ali entrar. vai ser... Então no Egito o pão é feito com joio. Porque o Egito Certo. é o joio. É o joio. Como símbolo de joio. E o pão de trigo é o que cai do céu no deserto. Fora de lá. Você veja que é o contrário do que está acontecendo hoje, porque
o deserto é um símbolo claro de um sofrimento, de uma Sim. tribulação, de um sofrimento. Sim. E hoje você não vê isso no sistema religioso. Você vê os caras muito bem, tranquilão, Quem comanda? cheio do Igual o dinheiro. faraó de lá. Né? Então é uma coisa assim, bem ao contrário do verdadeiro profeta. O profeta verdadeiro fala a verdade e é massacrado pela verdade. Massacrado. Você está entendendo? É massacrado pela verdade. E esse texto ele esclarece bem, porque você lê aqui, coloca na cabeça de Yahusha, filho de Al-Zodok, que é a justiça do Eterno, justiça de Al, sumo intermediário, e diz-lhe, e Al-Hu de Savulial Celestial lhe faz saber o seguinte: tu representas os homens que há de vir, cujo nome é renovo. Brotará desse lugar e edificará o templo, vai nos edificar. Hoje o que está acontecendo é um grande êxodo da Babilônia. Ele está reedificando o verdadeiro templo dele, está construindo tijolo por tijolo, esse templo feito de carne aqui. Vamos dizer, célula por célula nosso caso. Hoje nós estamos abrindo os olhos para a verdade, realmente, porque ele está reedificando esse templo. Essa que é a grande realidade, a grande verdade de tudo. Tá trazendo o pão maná do céu, porque nós estamos no deserto agora, saímos. Não, o joio da padaria. Isso, exatamente. Não é pão feito de trigo, tá? Porque isso aí é mitraísmo puro. Sim. Tá? Ele está trazendo o pão do céu, o maná, que ele deixou lá atrás. Ele fez questão lá atrás de fazer o pão feito de pão cair do céu para mostrar que era espiritual. E o povo está querendo comer pão de padaria. Ele fala isso claramente, ele fala, o pão é a minha carne. É o carne. O que é isso, né? Este é o pão, ele bate, este é o pão. Do que nós temos que comer, então? Se tem que comer, como é? Vai arrancar um pedaço dele e comer? Não é mais literal, porque agora não é mais sombra. É espiritual, gente. Espiritual. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos que comer do caminho, da verdade e da vida. Verdadeira. O caminho é esse caminho que você está falando. Isso. Né? O caminho antigo. Vamos deglutir. Que Paulo mandava e pegava isso. o caminho. Paulo vivia agarrado nos rolos da Escritura. Ele mandou buscar de longe uma vez. Mandou buscar a verdade. Tá? Dali. Porque dali que ele tirava essas sombras todas que ele falava pro povo ali. Ele dizia que eu posso falar da carne, eu fui fariseu. Você vem me ensinar isso aí? Isso aí são tudo sombras das coisas futuras. Eu praticava com zelo aquilo ali, era tudo Fernando, sombra. Quando a gente lê sombras das coisas futuras na Bíblia, aí eu vou falar Bíblia na Escritura, isso passa assim como algo despercebido. A gente não dá muita atenção a isso. Não dá. E também no sistema religioso não fala muito assim sobre essa questão. Não, se eles falarem sobre sombra, eles vão destruir o sistema religioso. Mas porque... é muito importante, então, a questão da gente ver sempre a antiga aliança como sombra das coisas. Por que é importante, amado? Porque o próprio emissário, inclusive o próprio sistema religioso fala tanto dele, né? Shaul e tal. Paulo, que veio de Apolo, né, e tal. Ele mesmo colocou os escritos antigos como sombra. Ele que colocou, e ele teve dentro do sistema, ele podia falar. Então eu acredito que foi inspiração do Eterno pra gente ver dessa forma. E a gente começa a ver, começa a enxergar essas coisas que eu estou lendo aqui. Você tá vendo? Se a gente continuar lendo o texto, nós vamos ver aqui, ó. Quer ver? Você vê aqui, ó. Ele reedificará o templo do Eterno, de Al-Hu. Quer dizer, ele vai nos edificar, tá? Pertence-lhe o título real. Olha o que esse texto fala. Governará como rei e intermediário. Ele vai exercer as duas funções. Geralmente rei era separado em Al-Shuru. Você pode reparar. O sumo sacerdote cuidava do templo lá e o rei era rei. Nesse caso eles coroaram o próprio, e por uma forma incrível o Eterno fez com que esse sumo sacerdote coroado tivesse o mesmo nome que o Messias teve depois. E recebeu depois Yahusha. Você vê a questão que você falou do rei, né, que tinha intermediário separado. Quando Saul foi rei, Samuel era intermediário. Quando Davi foi rei, Natan era intermediário. Era sempre um separado. Não é a mesma pessoa. Inclusive, o texto faz questão de falar o seguinte ainda, ó. Ele governará como rei intermediário numa perfeita harmonia entre as duas funções. Legal, entendi. Quer dizer, ele é feito para ser rei e ser sumo sacerdote. Ou seja, intermediário. Tudo aquilo que Samuel foi de grandioso, seria como se Saul também fosse. Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Você veja que aqui, o que apareceu aqui, amado? Apareceu uma profecia pro futuro, já falando daquele que iria reedificar o templo na nova aliança, no novo concerto. Deu o nome dele, o nome de Yahusha, Josué no caso. Ele falou que quem iria reedificar o templo, deu o nome dele, falou que ele ia ser a justiça do próprio Eterno praticando, que era o nome do pai dele. Então nessa sombra é uma profecia. Uma profecia oculta. Agora com a ficha. É uma profecia oculta. Oculta porque foi oculto, porque o nome foi oculto. Porque o nome foi oculto. Mas agora qual é a função? Se o nome ficar com o significado dele original, a profecia aparece. Isso. Se você for no hebraico, você vai ver lá o tetagrama, que eles falam que é Yehoshua, tá? O tetagrama com Shua atrás, nesse nome aqui.
Entendo. Tá entendendo? Que falam que é Yehoshua. Nós vamos chegar a isso no nome depois. Vamos ver se o nome de Mas o nome é Yahushua. Porque todos os outros nomes carregam esse nome. Tá entendendo? Uhum. Então você vê uma profecia oculta. É, a profecia está escondida aí no significado Escondida. do nome. Então, voltando no Egito lá, se você vai para o Egito, você vê que quem foi lá tirar o povo do Egito foi Moisés. Ele chegou lá, Yehoshua. Chegou lá, libertou o povo caminhou para o deserto. Passaram tudo aquilo no deserto. Estava falando que caiu maná. Né? Caiu no deserto, não caiu dentro do Egito. É bom lembrar sempre isso. Bom você lembrar disso. Sabe? No Egito não recebe maná. No Egito não recebe. Lá você come o maná do Egito. Tu come lixo. Come do Egito, entendeu? Hoje quem está no sistema religioso está comendo lixo. É isso? Exatamente. E eu te digo mais. Aquele povo quis voltar para o Egito depois, começaram a reclamar. O povo adora lixo. Eles não quiseram voltar para o Egito? Vamos voltar para o Egito, que lá a gente tinha tudo. Não sei o que, estamos aqui nesse deserto passando fome. O que isso representa? O povo gosta do paganismo, gosta de ver misturado com coisa errada. Não, eu não quero saber dessa verdade, que eu gosto do templo, eu tenho a vida toda no templo, lá nas atividades da igreja. Isso. Eu prefiro ficar na igreja. Se eu sair da igreja, o que eu vou fazer na minha vida? Esse povo do Egito. Esse povo do Egito, eles gostam daquilo. Você veja que aquele povo lá atrás, eles quiseram voltar ainda para aquele erro. Quiseram voltar para trás, andar para trás. Eu sei, retroagir. Tem uma sombra bonita disso aí também na questão da destruição de Sodoma e Gomorra, quando a vira o pilar de sal, a mulher de Ló. A mulher do Ló olhou para trás. Isso, olhou para trás. Então, aquilo lá tem que ser abandonado. O povo só pensa na barriga, encher a barriga. Aí quando sentir a fome na barriga, já quiseram voltar para trás na hora. Sim. Se preocupa só com o próprio ventre. Sim. Né? Então aqui isso mostra bastante isso, essa questão do Egito. Agora tem uma coisa interessante nessa sombra do Egito. Porque quando a questão de quando eles foram avançando no deserto, porque antes de acontecer essa questão do maná, você vê que. Não, foi depois, perdão. Que eles foram atravessar o Mar Vermelho ali, né? Mar Vermelho. Mar Vermelho. E porque havia. O Criador endureceu o coração de Faraó, vê que é o Criador que faz tudo, né? É soberano, né? Acaso não parte dele o bem e o mal? Ele fala isso. Então você veja, ele endureceu o coração de Faraó e Faraó foi atrás daquele povo de novo. Então ali representa o quê? Nós temos ali a perseguição do Faraó, de Faraó, quanto o povo de Yal-Shoru, aqueles que aceitam o Messias, como diz a Escritura, que hoje é Yal-Shoru, que antes era quem praticava a lei de Moisés. Hoje é quem aceita o Messias, como diz a Escritura, e pratica a lei do Eterno, que é amar o próximo. Amar ele e amar o próximo. Né? Mais ou menos assim. Então, esse é o Yal-Shorulita. Se você trouxer para hoje, é isso. Esse faraó é interessante, né? A gente estava falando aqui que o Egito hoje, a cidade se chama... Nós vamos chegar no Apocalipse, que a gente já sabe que vamos falar um pouco de Roma aqui. E esse líder desse poder, que no caso aqui eu estou falando do poder romano, persegue esse povo. Tá interessante, tá mais ou menos pegando... Eu vou jogar esse gancho hoje, depois nós vamos falar disso. Tá? Então o faraó vem atrás desse povo. Atrás do povo. Eles chegam na frente do Mar Vermelho, águas, né? Água tem que abrir, uma barreira. Não vão passar. Aí o povo tá ali, tudo ali preocupado e tal. Vem o pilar de fogo lá do Eterno, protege o povo. Tem a coluna de fogo. Representando o próprio Eterno, a proteção do próprio Eterno. Sim. Aí abre o mar. O que aquele mar abrindo representa, será, né? Aquilo ali representa o arrebatamento do povo, o final, quando chegar o final. A perseguição, vem a perseguição, depois nós vamos passar. Sim. É interessante reparar, eu quero chegar ao seguinte, quando eles passam para o outro lado, é Moisés que leva eles para Canaã? Quem que adentrou? Foi Moisés que levou o povo para dentro da terra prometida, Canaã? Foi Josué e Yahushua. Josué blasfemado. Josué e Yahushua, então ele que foi o que pegou e passou o povo, porque Moisés não passou nem o Jordão. Pode reparar. Por que será que o Eterno permitiu, fez com que isso acontecesse, né? É uma sombra explícita, né? Explícita, de que quem leva o povo para Canaã física foi o Yahushua físico. Tá? Inclusive o nome dele foi mudado para que ficasse com o mesmo nome do Messias que iria de vir. Né? O nome dele era Oshua, né? E passou a ser Yahushua. O Eterno mudou o nome dele por causa disso. Justamente para isso. Só pra que isso. Na Bíblia isso tudo foi camuflado. Apagado. Camuflado. Né? Quando a gente fala apagado, que ficou, mas ficou embaçado, né? Embaçado, porque você coloca um nome de blasfêmia em cima, por isso que é tão importante a questão do nome, né? O nome é a identidade. As pessoas dizem que não, Fernando, diz assim,
Não, eu falo Jesus, mas o Criador, Deus sabe quem que eu tô falando. Se o nome não fosse importante, eu não vou nem me aprofundar, mas você conseguiria descobrir o sentido desse texto? Não, ficou muita coisa perdida aí com o nome blasfemado. Você não vê não vê a verdade. Até porque o certo deveria estar aqui, se fosse o nome Jesus, o nome do nosso Salvador.